dúvida, é só me interromper, tá? Interromper a leitura, que eu irei esclarecer. Gostaria de contar com a participação de todos vocês, tá? Vamos debater bastante o assunto. Bom, vamos falar do socialismo ou comunismo científico. Com base na análise da realidade econômica e política europeia e preocupados com a situação de penúria dos trabalhadores de sua época, os alemães Karl Marx e Friedrich Engels procuraram compreender os mecanismos do sistema capitalista. Só um parêntese, Karl Marx ele teorizou o capitalismo, o sistema de produção, a economia, mas o próprio Karl Marx não havia trabalhado até os 30 anos de idade, tá? Pois acreditavam que após esse entendimento seria possível encontrar os meios para a sua superação. Então, em nenhum momento eles acreditavam no sistema capitalista ou na economia que vigorava na época. Eles desejavam abolir ou superar ou criar um novo mecanismo para o sistema econômico. Assim, elaboraram um método de análise histórica chamado materialismo histórico. Vamos em frente. O ponto de partida do materialismo histórico era a crítica à filosofia idealista alemã, principalmente a de George W.F. Hegel, que considerava a natureza e as realizações humanas manifestações de uma ideia abstrata e universal, designada como espírito absoluto. A história da humanidade, segundo Hegel, era um movimento de afirmação e realização desse espírito. Opondo-se a essa visão abstrata, Marx e Engels afirmavam que a vida humana em todas as esferas era determinada de maneira concreta pelas condições materiais de existência, pelo trabalho e pelas relações que os indivíduos estabeleciam uns com os outros para produzir os bens necessários à sua sobrevivência. Ou seja, eles não acreditavam na materialização da individualidade, ou seja, tudo para eles tinha que beirar o ramo coletivo, ou seja, a produção para o coletivo e não o crescimento individual do ser humano. Bom, no campo da filosofia, partindo da ideia do movimento de Hegel, os teóricos marxistas desenvolveram o conceito do materialismo dialético, que tinha como base a ideia de que os fenômenos e objetos relacionavam-se e condicionavam-se mutuamente. Na visão dialética marxista, a natureza, assim como a sociedade, estava em permanente movimento e mudança, renovando-se continuamente. Em razão desse movimento dialético, todo o sistema econômico, depois de nascer, desenvolvia-se e se expandia até atingir a plenitude, o ponto máximo de sua capacidade produtiva. Nesse processo, contradições desenvolviam-se no interior do sistema. Essas contradições agregavam elementos para a destruição do sistema vigente e a criação de outro, que o substituía. E esse novo sistema, por ser superior, eles acreditavam que o novo sistema que deveria ser implantado seria superior. A história, tá? Os próximos 100 anos provariam, ao contrário, provariam que suas teorias fracassaram, tá? O sistema capitalista, o sistema monopolista está aí até os dias atuais, firme e forte, enquanto o sistema pregado por eles, o sistema socialista, comunista, de economia planificada, fracassou em diversos países, inclusive no maior deles, na União Soviética. Bom, para Marx e Engels, na história, a força capaz de promover mudanças e levar o sistema antigo a ser superado por outro era a luta de classe. Então, eles não acreditavam numa ruptura de sistema de forma democrática, numa forma que pudesse haver diálogo, pudesse haver um sistema mais democrático, vamos colocar assim, realmente haver voz, mas não para abolir o que havia de ruim, mas sim para contrapor o que havia de bom, tá? Então, eles incitam, eles insuflam a luta de classes, tá? Ou seja, eles queriam, para destruir o modelo que eles acreditavam ser ruim, maléfico para a sociedade, o sistema capitalista, eles insuflam a luta de classes, pois através dela poderia haver o rompimento desse sistema. Na teoria marxista, o conflito entre grupos sociais com interesses antagônicos e inconciliáveis tinha sido o motor das transformações sociais que haviam marcado a história da humanidade.
Bases do capitalismo e revolução proletária no marxismo. O principal objeto de estudos de Marx e Engels foi a sociedade em que viviam, tá? A sociedade de meados do século XIX. Em seus estudos, concluíram que a propriedade privada nos meios de produção e a mais-valia eram a essência do sistema capitalista. Pessoal, vocês já ouviram falar da mais-valia? Eu não. Alguém nunca ouviu falar de mais-valia? Não? Vou explicar para vocês aqui brevemente, pessoal. Marx e Engels, eles acreditavam que o funcionário de uma fábrica, ele entregava a sua força de produção em troca do salário, mas que a sua força de produção, ou seja, o seu trabalho, era sempre superior, ele entregava sempre mais do que recebia em troca. Tá? Então, eles acreditavam que o trabalhador ele sempre ficava com muito menos do que ele devia receber. Tá? Então, o que acontece? Eles não acreditavam no que podemos colocar assim no contrato de trabalho. Olha, você vai trabalhar, vai receber X salário por mês para trabalhar, independente se você produz 10 pares de sapato em 1 hora ou se você produz 10 pares de sapato em 2 horas. Você vai receber exatamente aquele montante ali estipulado no contrato. Tá? Então, eles sempre julgavam que o trabalhador ele recebia muito menos, tá? Ou deveria receber o que, na verdade, seria o lucro, tá? Da fábrica. Ou seja, esse lucro não deveria ir para o capitalista, ele deveria ir para o trabalhador. Então, eles criaram uma utopia. Era basicamente ele trabalhar mais e receber o mesmo valor. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Ele poderia manter um nível de produção, mas esta produção, na época, não existia no contexto da fábrica você trabalhar por produção, ou seja, você ganhar por aquilo que você produz. Você, independente de você trabalhar, como eu falei, X horas ou trabalhar Y horas, você ia trabalhar você ia receber justamente aquele montante. Tá? Mas eles acreditavam que nesse sistema, o dono da fábrica, o dono da fábrica é o cara que paga os impostos dele, que ele pegou o dinheiro dele, montou aquela fábrica, tá? E deu uma oportunidade de trabalho àquele trabalhador, tá? Que não tem dinheiro, não tinha como montar um meio fabril para ele trabalhar. Tá? Vamos colocar assim, a mesma coisa que funciona nos dias atuais. E ele acreditava que, nesse sistema, o trabalhador ele sempre saía perdendo. Marx e Engels não tinham aquela visão de que o empregador estava dando uma oportunidade de melhoria de vida para aquele trabalhador que não tinha condição de montar o seu próprio negócio, ou seja, não estava dando emprego para ele, estava dando, na verdade, um fardo para aquele trabalhador. Essa era a lógica dele. Nessa lógica, o trabalhador, ou seja, ele deveria, com o tempo, através do seu trabalho, ser também ser membro, ser dono daquela fábrica, daquele meio de produção. Tá? O que é, obviamente, uma utopia. Não seria possível, não haveria como isso acontecer. Ok? Vamos em frente. Por meio de produção, eles se referiam à terra, aos imóveis, aos instrumentos de trabalho, ao capital, às matérias-primas, enfim, a tudo que era necessário para a produção de bens materiais. Tá? Após a Revolução Industrial, poucas pessoas possuíam dinheiro suficiente para ser proprietárias dos meios de produção. Obviamente, pessoal, é uma utopia pensar que todas as pessoas serão donas de algum meio de produção. Não há como, pessoal. Tá? Então, obviamente que nós temos sempre aí pessoas no mundo que têm o maior poder aquisitivo ou que conquistam o maior poder aquisitivo, conseguem montar um meio de produção, e pessoas que, por N motivos, não conseguem o mesmo êxito. Tá? Então, obviamente, esse pensamento de que todos seriam donos do meio de produção, que a gente vai ver daqui a pouco, que eles acreditavam que a fábrica pertencendo a todos os trabalhadores, todos seriam donos daquele meio de produção, tudo seria repartido igual. A gente vai ver que isso cai por terra quando o Estado assume o papel de dono desses meios de produção e o Estado jamais reparte por igual o ganho daquela fábrica que, em tese, pertence aos trabalhadores. Jamais isso aconteceu.
Bom, o restante da população tinha apenas a força de trabalho a oferecer, o que é algo próximo da realidade, obviamente. A gente sabe que no mundo não há possibilidade de todos serem ricos. Não adianta, isso nunca vai acontecer. Ou todos serem igualados no topo da cadeia, vamos colocar assim. Agora, igualar todos aqui embaixo, sim, isso é possível. Bom, assim a sociedade capitalista industrial era composta de duas classes, a burguesia, proprietária dos meios de produção, e o proletariado, detentor apenas da força de trabalho. Então, como eu falei, eles vão insuflar o embate, tá, dessas duas forças, tá, para que lá na frente o proletariado, ou seja, a grande massa, seja a dona dos meios de produção, coisa que, como eu falei, jamais irá acontecer. Quem será dona do meio de produção será um Estado que, inclusive, não será um Estado democrático, e sim um Estado totalitário ditatorial. Bom, para Marx e Engels, o processo pelo qual as propriedades foram transferidas para as mãos de poucas pessoas, formando o capital necessário para o investimento e a posse das indústrias, teve como base, entre outros fatores, o fechamento e a apropriação das terras comunais, a exploração colonial e o escravismo. Ou seja, a acumulação primitiva de capital foi um processo marcado pela violência e pela pilhagem. Essa relação desigual tornou possível aos proprietários comprar a força de trabalho do proletariado em troca de um salário que representava um valor sempre menor do que os trabalhadores haviam efetivamente trabalhado. Um adendo é que esse trabalhador ele jamais foi obrigado a trabalhar na fábrica, tá? Em contrapartida, no sistema que Karl Marx e Friedrich Engels vão pregar, esse trabalhador ele será obrigado a trabalhar no meio de produção cuja fábrica deveria ser dos trabalhadores. Ele será obrigado a trabalhar e sem direito a negociar o seu salário. Tá? É a chamada economia planificada que será implementada futuramente nos países comunistas, ou seja, o Estado é detentor da fábrica, ele vai te empregar onde ele quiser, ele vai pagar para você quanto ele quiser e ele vai estipular para você tudo o que você tem direito ou não. Tá? Então, na verdade, o que eles desejavam não irá acontecer no futuro. Bom, isso possibilitava a produção de valores adicionais, cujo trabalho correspondente não era pago aos operários. Esses valores adicionais foram chamados na teoria marxista de mais-valia, que estava por trás do valor da força de trabalho, do salário, das mercadorias, etc., eram as relações sociais capitalistas. Bom, temos aqui, então, uma chargezinha. Nós estamos comprando uma mercadoria chamada força de trabalho. Tá? Só que essa força de trabalho, como eu falei, é um contrato. Pô, você não tem condição de montar uma fábrica. Você precisa de salário para alimentar a sua família. Você vai negociar o que você tem, a sua força de trabalho, em troca de um salário. Mas você é livre, por exemplo, se você não quiser trabalhar naquela fábrica ali, você migra para outra fábrica, tá? Tentando buscar melhores condições de vida. Obviamente que no século XIX não era tão simples assim, tá? No processo fabril. Tá? Então o trabalhador ele ficava mais amarrado à indústria porque a questão de emprego não era como é, por exemplo, nos dias atuais. Você tem uma possibilidade maior. Tá? Embora também não seja tão fácil como a gente pensa arrumar emprego, tá, pessoal? Bom, continuando a charge. Mas esse produto é muito especial e o valor dele varia bastante dependendo de como utilizamos. Apesar de ele ter um valor mínimo para se manter vivo, não tem valor definido. Então, adquirimos esse produto pagando apenas uma moeda e fazemos com que os operários trabalhem o equivalente a 2 moedas. Mas isso precisa acontecer, como eu falei, para que a fábrica lucre. Tá? A fábrica ela precisa comprar matéria-prima, ela precisa pagar pela água, pela energia elétrica, às vezes ela precisa pagar pelo espaço, então é preciso haver lucro. Não há como o dono de uma fábrica manter empregos, tá? E manter a fábrica funcionando pagando o equivalente a uma produção integral, ou seja, o valor integral de um produto produzido ao trabalhador, pessoal. Não há como, tá? A matemática, a conta não fecha. Bom, segundo Marx e Engels, a classe proletária que produzia diretamente os meios necessários à subsistência da população era revolucionária,
por excelência, pois somente ela poderia romper com o capitalismo. Os trabalhadores deveriam apropriar-se dos meios de produção. Atenção ao que ele falava. Apropriar-se significava tomar, significava saquear, ou seja, tomar para eles os meios de produção. Tá? Vejam o absurdo. Tomar o poder, ou seja, tomar o controle do Estado, tomar o poder mais do que além da fábrica, tomar o controle do Estado e estabelecer uma ditadura do proletariado. Está aqui em negrito. Não é democracia, é ditadura. Tá? Fase transitória de organização política e econômica da sociedade até que esta fosse reorganizada em bases totalmente coletivas, sem classes, havendo apenas a classe comunista. Embora ele desejasse isso, o que ele não contava é que quando este sonho dele se torna realidade, na União Soviética, logo após ali o período da Primeira Guerra Mundial, é que um grupo ali minoritário de 3, 4, 5 homens, tá, tomaria o poder para si, implementaria realmente a ditadura, mas não do proletariado. Uma ditadura onde só um homem exercia o poder e exercia influência, e o resto da população era proibida de galgar, de ascender classe social. A gente tem que levar em consideração que no capitalismo, por mais que você nasça numa condição mais baixa na sociedade, você tem a oportunidade, não o direito, você tem a oportunidade de ascender a uma classe mais alta. Tá? Seja por um meio, por exemplo, se você conseguir ser jogador de futebol, ou seja, pelo seu empreendedorismo, você começa com um negócio pequenininho, expande ele até chegar, tá, numa condição maior. Então, no capitalismo, você tem essa oportunidade. No comunismo, você não tem. Se você nasce pobre ali, se você não é próximo da hierarquia que comanda o Estado, você vai continuar naquela escala social até o resto da sua vida. Tá? Bom, como a classe proprietária não aceitaria facilmente a transformação da sociedade e a perda de seus privilégios, bom, aqui ele coloca como perda de privilégios. Eu vejo como estatização, controle, tomada dos seus bens, do seu patrimônio, da sua empresa privada. E não existindo outro meio de viabilizar o acesso ao poder político pelo proletariado, as mudanças teriam de ser feitas por meio da pancada, pessoal. E essa pancada poderia incluir violência, incluindo morte, tá? Isso, na Revolução Proletária, não tem essa de apaziguamento, de protesto pacífico, não, tá? As ideias e a produção intelectual de Marx e Engels serviram de base para as lutas sindicais e políticas dos trabalhadores em vários países. A teoria marxista inspirou também no século XX a luta contra ditaduras fascistas na Europa, além de movimentos pela independência nacional e pela emancipação feminina. Olha, nós trataremos de Segunda Guerra Mundial no nosso material e eu vou provar a vocês que a teoria marxista do comunismo ela tem mais a ver com as chamadas ditaduras fascistas, tá? Que alguns colocam que eles lutaram contra, eles têm mais em comum do que vocês possam imaginar. Pessoal, alguma dúvida? Só que tem pensamentos diferentes. Oi? Eles lutaram contra o fascismo, mas porque a ditadura deles é do extremo deles, ou seja, o fascismo é uma ditadura, vamos supor, uma ditadura de direita, certo? Não, a ditadura do fascismo, é como eu falei, ela tem muito mais a ver com a ditadura de esquerda do que vocês possam imaginar. Eu vou dar um ponto para vocês. Ambas essas ditaduras, elas diziam que a sua sociedade era uma sociedade proletária, de trabalhadores, e deveriam combater as nações burguesas. Quais seriam as nações burguesas no caso da Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos, Inglaterra e França, as nações vitoriosas da Primeira Guerra Mundial. Tá? Entendi. Eu vi um... Pode falar. Só um instantinho. Hitler, quando ele insufla a nação contra os judeus, é justamente isso. Ele diz que a mazela da Alemanha, ou seja, a culpa da Alemanha está arrasada economicamente, é culpa da burguesia judia. Ou seja, a culpa é dos
donos de fábricas, dos comerciantes, dos burgueses judeus, e que a sociedade proletária da Alemanha deveria combater esta sociedade burguesa. Então, você já vê um primeiro contraponto de igualdade entre a ditadura comunista e a ditadura fascista. O que diferenciava ela? O que elas eram, assim, o que causou uma rixa para que, havendo algo em comum, a Alemanha nazista e a União Soviética viesse a entrar em conflito na Segunda Guerra Mundial? Na União Soviética não havia empresas capitalistas, tá? A economia era planificada, era proibida empresa capitalista, tudo era do controle do governo. Já na Alemanha nazista, não. O Hitler, para conseguir angariar, principalmente, trazer para ele essa burguesia da Alemanha, não a judia, a burguesia dona de fábrica da Alemanha, deixa eu só adicionar um colega aqui. Peço desculpa, eu tenho que sair aqui, pessoal, para adicionar o pessoal que chegou agora. Bom, o Hitler ele vai fazer o seguinte, ele vai se aliar, ele vai trazer para o lado dele os grandes empresários alemães. Ele não vai acabar com a fábrica da Volkswagen, ele não vai acabar com a fábrica da Mercedes, ele não vai acabar com a fábrica da Bayer, que produz medicamentos, ele não vai acabar com a fábrica da Hugo Boss, vocês devem conhecer essa marca, uma marca de grife, uma marca luxuosa. Inclusive, a Hugo Boss foi quem fabricou os uniformes dos oficiais da Alemanha nazista, tá? Então, ele não vai acabar com o empresariado, ele vai trazer esse empresariado para o lado dele. Então, isso fez com que eles criassem ali um racha, ou seja, Hitler ele tolerava, tá, esses grandes empresários capitalistas, obviamente, para ajudá-lo a impor o Reich. Precisava do dinheiro, precisava da influência deles. Já a União Soviética dizia que não. Então, a União Soviética acusava Hitler de se aliar ao capitalismo. Tá? Embora suas ideias fossem tão totalitárias, tão comunistas, tão de economia planificada, como foi na União Soviética. Por quê? As únicas empresas permitidas eram vinculadas ao governo ou de empresários que se vincularam ao governo. Não poderia haver qualquer tipo de iniciativa livre na Alemanha nazista. Não tinha isso. Então, quando a gente for falar da Segunda Guerra Mundial, eu vou mostrar que a ditadura de direita, que não tem nada de direita, ela tem muito mais elementos de esquerda na Alemanha do que vocês possam imaginar. Então, a gente vai ver isso aí lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, ficava assim, a Alemanha acusava a União Soviética de receber ajuda capitalista, e recebeu na Segunda Guerra Mundial, ou seja, se envolveu com os capitalistas que eles odiavam, e também a União Soviética inicialmente odiava a Alemanha, porque também Hitler se envolvia com capitalistas. Então, o que havia de antagônico é um acusar o outro de flertar com o capitalismo, mas o capitalismo era o inimigo comum dos dois. Tanto que a União Soviética ela tolerou, tá? Ela tolerou os aliados na Segunda Guerra Mundial. Não pense que Estados Unidos e União Soviética morriam de amores um pelo outro durante a Segunda Guerra Mundial, não, tá? Já havia ali uma animosidade. Acabou a Segunda Guerra Mundial, essa animosidade veio ainda mais à tona, tá? Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar, pessoal? Nada? Eu ia indicar um filme que eu vi recentemente, porque eu gosto bastante. Gosto Sim. muito de filme que fala sobre a Segunda Guerra, da Primeira também. Eu vejo, acho que eu já zerei os filmes. Acho que eu vou ter que até pedir para Hollywood fazer mais filme, porque tá foda. Aí eu ia indicar um filme para vocês assistirem, que é muito bom, que é A Tabacaria. Não sei se o senhor já assistiu, professor. Olha, eu já assisti, cara, dezenas de filmes de Segunda Guerra Mundial. Esse eu nunca ouvi falar. A Tabacaria é o filme de se passa em Viena, que é aí um cara... Eu não vou dar spoiler, né? Mas eu vou dar só um resumo. Ele é... Um cara chama ele para trabalhar numa tabacaria, né? Aí vira meio que o aprendiz do cara, uma parada assim. E quem frequentava a tabacaria era aquele escritor,
aquele filósofo, não, como é que é o nome? Nietzsche. Freud. Não, Freud. Freud. Psicólogo. Isso. Aí mostrou, né, a perseguição dos alemães com os filósofos, com os doutores na época. Sim. Bom, muito bom. Professores. Eu vou deixar registrado esse filme aqui. Se eu encontrar com facilidade na internet, eu vou dar uma olhada assim, tá, pessoal? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho da luta feminina no período aí. Influenciadas por pensadores liberais, pelos socialistas utópicos. Novamente, utópico. Alguém aqui não sabe o que é utopia, pessoal? Utopia é você ter um pensamento que é praticamente irrealizável. É algo beirando o impossível. Você cria uma teoria, sei lá, é como se a gente fosse falar agora que a Terra é plana, como alguns acreditam. Ou seja, é utópico, entendeu? Não é uma coisa que beira a realidade. Então, o pensamento aqui do Marx, tá? do Engels, aliás, não do Hegel, do Engels, é chamado de socialismo utópico. Bom, mulheres como Mary Wollstonecraft, Flora Tristan, George Sand, pseudônimo de Aurora Dupin, e outras intelectuais tornaram-se importantes ativistas na defesa do direito das mulheres e dos trabalhadores e engajaram-se ativamente na luta por uma sociedade mais igualitária. Apesar das mudanças sociais e econômicas ocorridas desde o início da industrialização, a maioria das mulheres ocupava um papel secundário na sociedade capitalista. As mulheres ricas preparavam-se desde cedo para o casamento. A instrução que recebiam era voltada para a vida religiosa e para os cuidados com a família e com a casa. Devemos lembrar, pessoal, que esta é uma sociedade do século XIX. Tá? Não vamos transportar o nosso pensamento agora em 2021 para aquela sociedade. Okay? Vamos fazer essa divisão. Uma vez casadas, passavam o controle do marido, que tinha total domínio sobre ela e seus filhos. Muitas delas não podiam sair desacompanhadas e eram proibidas de adquirir bens ou exercer uma profissão. Geralmente, qual era a profissão relegada à mulher naquela época? Bom, as principais eram ou era assistente, uma secretária, ou era enfermeira ou professora. As mulheres pobres, em geral, ingressavam cedo no mercado de trabalho. Ainda solteiras, trabalhavam longas horas nas indústrias e recebiam salários muito baixos do que os pagos aos homens. As operárias que eram casadas também se ocupavam de casa e dos filhos. Ricas ou pobres, muitas mulheres eram atingidas pela violência doméstica, além de serem consideradas inferiores aos homens e de não existir legislação que as amparasse. Em razão dessas diferenças entre os gêneros, vários intelectuais organizaram-se e passaram a lutar pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Na Grã-Bretanha, na França e nos Estados Unidos, em que as mudanças sociais provocadas pela industrialização e a difusão do pensamento liberal e socialista foram significativas, a luta das mulheres foi intensa. Entre outras coisas, essas intelectuais reivindicavam o direito a uma educação de boa qualidade às mulheres, o direito ao voto feminino e a legalização do divórcio, que só viria a acontecer praticamente um século depois. Elas organizaram marchas e petições, fundaram clubes populares, editaram jornais e publicaram manifestos e romances para divulgar suas ideias. Muitas dessas ativistas foram discriminadas pela sociedade e perseguidas por causa de suas ideias. Ao questionar a hierarquização da sociedade e exigir condições igualitárias no trabalho, essas mulheres foram pioneiras de um movimento que ganharia força apenas no século XX, o feminismo. Embora eu acho que haja uma diferença entre o feminismo daquela época e o que está sendo colocado agora, tá, pessoal? Eu acho que tem ali um certo grau de intensidade entre os dois, tá? Mas cabe a cada um julgar se é realmente parelho ou se tem um distanciamento. Bom, a luta das mulheres pelo mundo do século XVIII e XIX, tá? Temos aqui 1789, no início da Revolução Francesa, Olympe de Gouges escrevia a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. 1792, a Grã-Bretanha, Mary Wollstonecraft lança a obra Reivindicação dos Direitos da Mulher. 1827, no Brasil, uma lei promulgada por Dom Pedro I autoriza as mulheres a receber educação primária. Antes isso era feito em casa ou era nem feito, tá? No caso das mulheres pobres. Nova lei promulgada no Brasil autoriza a presença feminina nos cursos superiores, 1879.
1893, a Nova Zelândia é o primeiro país a conceder o direito de voto às mulheres. Bom, ideias anarquistas, tá? O termo anarquia vem do grego anarcos, que significa sem governo. Hoje em dia, pessoal, a gente vê anarquistas, tá, em marchas, em protestos, ou seja, aqueles que odeiam qualquer tipo, não gostam, não querem qualquer tipo de governo, qualquer modelo de Estado, tá? Eles acreditam que a sociedade ela pode ser autogerida, ou seja, cada um fazendo aquilo que lhe der na telha, tá? Ou seja, cada um por si, Deus por todos, não havendo Estado de qualquer forma. Voltando ao que eu estava tratando. A gente vê esse pessoal anarquista em marcha com o pessoal que quer o controle total do Estado, ou seja, os comunistas. Você vê os dois em marcha juntos. É uma coisa bem antagônica, para não dizer hipócrita, tá? Mas vamos em frente. Os adeptos do anarquismo, doutrina criada em meados do século XIX, contestavam a autoridade do Estado e responsabilizavam os regimes de governo pelas desigualdades sociais. Portanto, a palavra não apresentava o significado de desordem e caos que hoje geralmente se atribui a ela. Ora, se você não quer nenhum tipo de Estado, não pode haver Estado, então cada um vai se autogerir, cada um vai colocar um limite em cima de si mesmo. Gente, o que acontece quando esse tipo de coisa vem à tona? Eu só consigo imaginar um cenário estilo The Walking Dead. Ou eu estou equivocado? Porque Professor, cada um... Sim. Então, você está falando que a luta da esquerda é praticamente radicalizada e não vale, tipo assim, não tem sentido? Não, ela não é praticamente. Como a gente viu no manifesto, tá? Nas ideias de Marx e Engels, a ideia da esquerda ela só pode ser alcançada por meio de revolução. Revolução significa partir para o embate. Não há revolução, essa palavra revolução, não há revolução por meios calmos, pacíficos. A revolução ela rompe, é um rompimento com um processo. Tá? O que eu estou dizendo aqui no caso específico do anarquismo é que a ideia anarquista ela não combina com a ideia comunista, porque a ideia comunista ela perpassa por controle total do Estado, controle estatal total, economia planificada. A ideia anarquista ela diz que é, como diz o próprio grego, anarcos, sem governo, ausência total de Estado. Então, um é antagônico ao outro, eles não se harmonizam, eles não se completam. Ou você quer Estado total ou você não quer Estado. Então, como é que você vai conversar uma ideia anarquista com uma ideia controladora total de Estado como a comunista? Não dá, cara, não cabe. É óleo e água, não se misturam. Entendeu? Não há como. Isso que o texto diz, que a palavra anarquismo significa desordem e caos, ora, eu não conheci nenhuma sociedade, pelo que eu já estudei até hoje na história da humanidade, e que essa sociedade não tivesse pelo menos um conselho, nem que fosse um conselho de pares, um conselho que tomasse as decisões pelaquela sociedade, que tivesse funcionado, não tivesse caído no caos. Porque é do ser humano, cara, buscar o melhor para si, e isso significa que, às vezes, agindo por impulsos egoístas, você não vai respeitar o limite do outro. Imagina uma sociedade, por exemplo, a brasileira, de 220 milhões de habitantes, cada um fazendo aquilo que quer. Sem lei, sem Estado para colocar limites. Obviamente, você vai ter um caos. Tá? Então, fica meio subjetivo. Fica meio subjetivo isso. Bom, eu dei o exemplo do Brasil, mas pode ser qualquer sociedade, pessoal. Não é só o Brasil, não. Toda sociedade, para prosperar ou para ter equilíbrio, ela precisa de leis e aqueles que aplicam as leis. O Estado, ele é um mal necessário. É um mal necessário, mas é necessário. Não há como, mesmo que, por exemplo, dentro da nossa casa, tá?
no caso da casa de vocês, tá? Eu não sei quantos irmãos vocês devam ter, tal, mas imagina se não tem, numa casa onde há 5, 6 irmãos, não há um pai e uma mãe para pôr limite, para controlar o que pode ou não ser feito. Cada um vai fazer aquilo. O irmão mais novo vai pegar a roupa do mais velho, vai dar briga. Cada um vai sujar a louça, não vai lavar, vai dar briga. E por aí vai, pessoal. É só para dar um exemplo, tá? Vamos em frente. Assim como os socialistas, os anarquistas criticam duramente a sociedade capitalista. Ok, isso eles têm em comum. Agora, um prega Estado total e o outro prega ausência de Estado. No entanto, a sociedade que eles consideravam ideal e a forma como chegariam até ela os diferenciavam dos socialistas. Foi o que eu acabei de falar. Não há comunhão nas ideias, apenas o ódio ao sistema capitalista. Mas são como água e óleo, não dá para se misturar. O cara que diz que é comunista e gosta das ideias anarquistas e vice-versa, ele está se autocontradizendo. Bom, o anarquismo surgiu das reflexões do escritor e filósofo inglês William Godwin. Em seus estudos, ele combateu a propriedade privada e a autoridade dos governos e das instituições políticas, apontadas como as causas das injustiças sociais e da opressão. Suas ideias contribuíram para dar suporte ao pensamento anarquista, desenvolvidas como campo teórico ao longo do século XIX. O anarquismo foi um movimento muito amplo e complexo que adquiriu características variadas ao longo da história. Mesmo entre os primeiros anarquistas havia diferenças de objetivos e métodos. Apesar disso, algumas características comuns os unia. A contestação a todas as formas de autoridade, ou seja, Estado zero, como a dos governos, o anseio por liberdades individuais e a crença de que a natureza humana seria suficiente para que as pessoas se organizassem. Ou seja, cada um por si seria suficiente, ou seja, não haveria crime, o ser humano por si só ele poderia entrar em consenso, sem ninguém para tutelá-lo, ok? Livre de opressões, eram aspectos presentes nas ideias de quase todos os primeiros pensadores anarquistas. Outro elemento comum aos primeiros anarquistas era a oposição ao marxismo. Bom, esses não eram hipócritas. Eles eram contra a ditadura do proletariado ou de qualquer outra forma de governo, mesmo que temporário. Além disso, acreditavam que a organização dos trabalhadores na luta revolucionária, pela formação de uma sociedade anarquista, deveria ser feita de baixo para cima, sem hierarquias, ou seja, sem luta de classes. Para eles, as ideias marxistas igualavam as pessoas, negando a individualidade e a independência de cada um. Então, percebam a outra hipocrisia deles, o antagonismo. Eles dizem que odeiam o sistema capitalista, certo? O sistema capitalista, a base do sistema capitalista é a individualidade e a independência de cada um. Então, como é que eles criam uma ideologia que eles dizem odiar o capitalismo e pregam individualidade e independência de cada um? É utópico, pessoal. Tanto o comunismo quanto o anarquismo são ideias utópicas. Os anarquistas também eram contrários à democracia. Ora, se você é a favor de individualidade e independência de cada um, como você vai ser contrário à democracia? Pois para eles o desejo da maioria não poderia se sobrepor ao da minoria. Ou seja, eles eram contra a democracia em sua essência. Além disso, não acreditavam na eleição para cargos representativos, como exemplifica o texto a seguir. Toda decepção com os de uma eleição popular deve e pode representar a verdadeira vontade do povo. Instintiva e inevitavelmente o povo espera duas coisas: a maior prosperidade possível, combinada com a maior liberdade de movimento e de ação. Isso é a essência do capitalismo. Isso significa a melhor organização dos interesses econômicos populares e a completa ausência de qualquer organização política ou de poder, já que toda organização política se destina à negação da liberdade. Aí, novamente, eles reforçam a ideia de se contrapor ao Estado. Estes são os desejos básicos do povo. Os instintos dos governantes, sejam legisladores, ou seja, aqueles que criam as leis,
ou executores das leis, o judiciário, são diametricamente opostos por estarem numa posição excepcional. Na Suíça, assim como em outros lugares, a classe governante é completamente diferente, separada da massa dos governadores. Aqui, apesar de a constituição política ser igualitária e a burguesia que governa, é o povo, os operários, os camponeses que obedecem às suas leis. Portanto, a igualdade política é apenas uma ficção pueril, uma mentira. Pessoal, gostariam de ressaltar mais alguma coisa aí? Perceberam, pessoal, através dessa leitura, dessa análise do que eles pregavam, tanto comunistas como anarquistas, principalmente os anarquistas, tá? Era totalmente, eles mesmos se contradiziam naquilo que eles pregavam, tá? Então, ora eles admiravam o comunismo e odiavam o comunismo, ora admiravam o capitalismo, ora odiavam o capitalismo, ou seja, é algo que na sua implementação não seria possível, tá? Bom, em julho de 2013, uma série de protestos espontâneos eclodiu em diversas cidades do Brasil. Os manifestantes contestavam a qualidade dos serviços públicos, os movimentos sociais institucionalizados, os partidos políticos e seus representantes. Essas manifestações demonstravam a desconfiança das pessoas em relação à ideia de representatividade política, bem exemplificado nos cartazes que se multiplicaram com os dizeres "vocês não nos representam". Não significa, obviamente, que o povo que protestou em 2013 queria acabar com o Estado. Não é isso. O povo queria reforma política, reforma das instituições, tá? Vamos deixar isso bem claro. Em sua opinião, a democracia representativa brasileira deve ser reavaliada? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que o sistema tido como democrático no Brasil ele deve ser reavaliado? Por que eu estou falando tido como democrático? Porque nos últimos meses nós temos visto na televisão, né, ou nas redes sociais, que a democracia brasileira é bem fantasiosa. Tá? Representantes do Supremo Tribunal Federal prendendo pessoas na caneta, tá, por discordarem deles, tá, abertamente, ou seja, dar a sua opinião, tá, prendendo de forma autocrática. Tá? E a gente pode falar também sobre o que na televisão se chama de governabilidade. A gente escuta muito essa palavrinha, principalmente em alguns jornais. A governabilidade, pessoal, é aquele sistema do toma lá da cá. Tá? Então, na democracia brasileira, se você é o presidente da República, você quer apresentar um projeto de interesse da nação, você apresenta, tá, esse projeto à Câmara dos Deputados e ao Senado e, na maioria das vezes, você só consegue a aprovação desse projeto se você der um cargo em uma estatal a um representante de um certo partido, se rolar uma graninha, vamos falar o português claro, tá? Isso aqui no Brasil é chamado de democracia, de governabilidade. Qualquer um que reclame disso é tido como antidemocrático, tá? Principalmente pela classe política, obviamente, pelo que eu acabei de falar. Agora eu quero a opinião de vocês, pessoal. A democracia brasileira, ela deve ser reavaliada? Vamos lá, pessoal, participem aí. Sim, tá, mas de que forma? Como é que a gente poderia fazer um sistema aqui no Brasil que remodelasse a democracia? Ou até mesmo, a democracia ela deveria ser repensada, já que agora no século XXI ela tem se mostrado um sistema muito frágil, na qual a corrupção ela é facilmente, ela atinge a democracia muito facilmente, por esse motivo que eu expliquei a vocês, onde o sistema judiciário é interligado com o executivo e é interligado com o legislativo. Então, pode-se criar uma rede de dependência de um com o outro que favoreça a corrupção. Ou seja, o legislador ele chantageia o executor, o poder executivo. O judiciário faz chantagem com o poder legislativo e com o poder executivo.
A minha pergunta é, a democracia hoje do Brasil, tá? Que eu acho que não existe democracia nenhuma. Se você não pode se expressar, reclamar de um político, reclamar do presidente, não pode reclamar do Supremo Tribunal, você não tem democracia, você tem uma autocracia. Tá? Você tem ali, hoje, infelizmente, nós temos aí 11 representantes da Corte Suprema do Brasil, que se você reclamar deles, eles mandam te prender. É isso. Concordo, professor. A gente está nesse nível. Então, a gente precisa até reavaliar se o sistema da democracia, o sistema presidencial, o sistema... Eu também acho que deve ser repensado, pessoal. Não é só remodelar a democracia em si, não. Não é só trocar as peças. Às vezes a gente acha que só trocar as peças resolve. Eu não sei, eu acho que a democracia, o sistema presidencial... Sim. Eu acho que deveria... Tipo, eu acho que a gente deveria ter uma democracia um pouco mais liberal, onde, tipo, todo mundo pode expressar opinião, tanto o Supremo Tribunal Federal, o pessoal da corte de hoje em dia e também o povo brasileiro. Perfeitamente. A base da democracia é isso, pessoal. Por quê? Porque, tipo, desculpa te cortar, mas é porque, tipo, a democracia que tem hoje no Brasil e também, tipo, em outros lugares, mas falando principalmente do Brasil, é uma democracia muito reservada, porque, tipo, fulano expressa uma opinião que é totalmente liberalista e outro expressa uma opinião conservadora. Ganha aquele que tiver mais apoio dos outros políticos. Se você tem uma concentração muito grande do povo que é conservador na política, a opinião do conservador ganha, e daquele que tem a liberal não ganha. Pessoal, a gente já teve esses dois lados da moeda. A gente já teve aqui no Brasil um governo tido como conservador, tá, no período militar, e você tinha a opinião cerceada. Hoje nós estamos vivendo a outra face da moeda. Hoje nós temos no Ocidente um governo abertamente colocado de forma liberal / de esquerda. Tá? Não é só no Brasil, não é só na cúpula, não estou falando da presidência da República Brasileira, mas estou falando dos políticos brasileiros da Suprema Corte. Tá? Praticamente os 11 elementos da Suprema Corte brasileira foram indicados por partidos de esquerda ou de centro-esquerda. Então você tem aí uma perseguição clara a qualquer conservador que tente falar algo contra eles. Então, eu posso dar minha opinião sobre pode, claro, deve. Então, a direita não se importa e a esquerda finge se importar. Eu acho que são dois lados sujos pra caramba, que só querem saber de mídia, de grana, de poder, e não querem, na verdade, cuidar da sociedade. Essa é a grande verdade. É como eu falei, exatamente. Nós já tivemos as duas faces da moeda, tá? Mas o que... Eu vou colocar um agravante aí. O que é mais grave é que hoje os cerceadores do pensamento, principalmente da livre expressão nas redes sociais, eles se acham os baluartes da democracia. Eles dizem estar sendo democráticos. Isso é o que é o mais grave. E pessoas que antes criticavam o governo militar, lá aquele governo de 64 a 84, criticavam por fazer censura, agora estão aplaudindo a censura porque a censura está sendo feita em tese contra seus adversários. Então, há esse antagonismo na sociedade, não só na sociedade brasileira, pessoal. A gente viu muito bem essa questão nas eleições americanas também. Quando um lado está no poder, a gente tende aí a limitar a questão do alcance da expressão do outro. Quando o outro está no poder que lhe agrada, faz a mesma coisa. Então, mas só que essa questão de mudar o sistema de governo não é tão simples assim. Por exemplo, a gente tinha, antes desse modelo de governo baseado no sistema romano, tá, de jurídico, tá, ou seja, a democracia que veio lá da Grécia Antiga, esse sistema agora presidencialista que divide os três poderes, a gente tinha basicamente no Ocidente, a Europa basicamente toda,
tá? O Brasil chegou a ser também um sistema sistema monárquico. No sistema monárquico, você tem um pró e um contra. Você tem o governo centralizado em uma pessoa, tá? Que se ela for um bom governante, ela não vai precisar fazer acordinhos para conseguir implementar as reformas que o povo necessita, porque o poder está na mão dela. Mas também tem o outro lado ruim, que se ela for uma pessoa que não tem escrúpulos, ela pode usar esse controle total, tá, que ela tem para subjugar a população. Ou seja, como foi algumas vezes na Europa, onde os reis, por vezes, um inimigo político, alguém que ele discordava, simplesmente ele mandava prender, sumia com a pessoa e ponto final. Ninguém discordava. Não havia julgamento que um advogado pudesse reverter. A vontade do rei, pronto, acabou. Aí chegou a democracia para acabar com isso. Porque na democracia há a independência dos três poderes. O legislativo é independente do executivo, que é independente do judiciário, e assim vai. Ou seja, um vigia o outro. Só que o que tem acontecido aqui no Brasil é que o judiciário e o legislativo se uniu contra o executivo. Tá? A gente viu isso agora, só para citar o exemplo da pandemia, onde o judiciário disse para o governo federal: vocês não podem intervir nos estados. Cada governador vai ter autonomia de decidir aquilo que ele quer. Então, o governo federal não ficou de mãos atadas, não pôde fazer nada. Decisão do Supremo Tribunal Federal. E a gente acabou vendo que alguns governadores, como, por exemplo, o governador do Rio, foi preso por questão de desvio do dinheiro que o governo federal repassou para o combate à pandemia. O governador do Amazonas, que disse que estava tudo sob controle, não estava nada, morreu gente por causa disso. Então, a gente vê uma briga de egos, uma briga de disputa política, que, infelizmente, o povo só tem a perder, pessoal. Então, não pensem vocês que vocês vivem numa democracia. Nós não vivemos numa democracia, não, tá? A gente, cada vez mais, está vivendo num estado autocrático. Infelizmente, pessoal. Infelizmente. Pelo menos aqui na nossa aula, na nossa live, cada um pode expressar a sua opinião de forma tranquila, pessoal. De forma tranquila. Não tem problema nenhum. Bom, pensadores anarquistas. Muitos teóricos formularam e divulgaram o pensamento anarquista na Europa no século XIX. Entre eles, destacaram-se o francês Pierre-Joseph Proudhon e os russos Mikhail Bakunin e Piotr Kropotkin. Proudhon foi o primeiro pensador a se autoproclamar anarquista e exerceu muita influência sobre o movimento operário da segunda metade do século XIX e do início do século XX. Ele não se opunha à propriedade privada, mas ao acúmulo de propriedades, ou seja, aquele cara que quer dominar geral, que possibilitava a exploração por grupos ociosos do trabalho daqueles que não tinham a propriedade dos meios de produção. Para Proudhon, a sociedade ideal seria composta de pequenos produtores e operários independentes, que se organizariam em sociedades por relações contratuais livres, mas nas quais a individualidade seria mantida. Deveriam ser criados bancos de crédito para os trabalhadores e espaço onde eles pudessem trocar suas produções. Essas ideias que compunham o denominado mutualismo inspiraram vários movimentos sindicais e organizações cooperativas subsequentes. De origem aristocrática, Bakunin foi fiel ao regime czarista, ou seja, o regime do czar, do imperador russo, até 1840, ano em que a Rússia entrou em contato com outros lugares e ideias. Em 1844, conheceu Proudhon, pensador que o influenciaria muito. A partir de 1861, Bakunin passou a difundir o anarquismo em várias partes da Europa, sobretudo nos estados italianos, que ainda não estavam em processo de conquistar a sua independência, como a gente viu na aula passada, nos quais fundou as organizações que dariam origem ao movimento anarquista italiano. Bakunin defendia a proposta de que o Estado deveria ser dissolvido imediatamente, discordando da ditadura do proletariado marxista. Ele não compartilhava das ideias de Proudhon em defesa da propriedade privada, nem das relacionadas ao individualismo, mas era adepto da teoria de associação do pensador francês. Bom, eram várias vertentes aí onde um discordava mais ou menos do pensamento do outro e não chegavam a um consenso.
Lutas operárias e sindicatos. Podemos chamar de sindicatos uma associação de trabalhadores assalariados que tem como objetivo defender, ou pelo menos o objetivo deveria ser esse, defender ou melhorar as condições de trabalho e os salários de seus associados, além de instituir e administrar assistência a eles na áreas da saúde, justiça, educação, lazer, treinamento, entre outros. Em vários países, os sindicatos constituem uma força política importante. Obviamente, pessoal, que os sindicatos foram importantes no século XIX para que o trabalhador pudesse ter influência no pedido de melhorias em relação ao seu trabalho na questão fabril, tá? O papel do sindicato deveria ser realmente, pessoal, realmente divisar o lado dos trabalhadores na hora de conversar sobre aumentos e propostas de melhoria, tá, no seu contrato de trabalho com o empregador. Infelizmente, pessoal, infelizmente, eu digo isso com pesar, tá, que quem já trabalhou aí fora, vinculado a sindicatos, sabe muito bem que boa parte dos sindicatos, na hora de sentar na mesa para conversar com o empregador e representar os trabalhadores, recebe ali uma comissão, um cala-boca. Então, essa negociação acaba não atendendo às expectativas dos seus associados. E até muitas pessoas vivem, tá? Vivem de ser representantes sindicais. Tá? O que não deveria... Esse livro é do Bolsonaro? Se o livro é do Bolsonaro? Por quê? Só parece coisa do vermelho, pô, não tem nada falando... Nenhumas manifestações. Ah, tá, entendi. Porque são... Ah, entendi. Não, pessoal, olha só. Não, olha só. Ah, não, já liguei os pontos agora. A gente está tratando aqui, está tratando de ideias, tá? Que começaram lá no meado do século XIX e servem para os dias atuais, porque essas ideias não morreram. Essas ideias estão aí. Muitas pessoas seguem à risca essas ideias. O que eu estou falando para vocês é que, no caso dos sindicatos, especificamente o que a gente está tratando aqui, os sindicatos eles têm a sua importância, desde que cumpram o seu papel, o seu objetivo, certo? Mas, infelizmente, muitos sindicatos não cumprem, tá? Eles, como eu falei, existem pessoas que vivem de sindicato, ou seja, têm uma vida estável, uma boa vida, e realmente não representam os trabalhadores, tá, pessoal? Infelizmente, o Brasil é o país que mais tem sindicatos no mundo. Muitos desnecessários. Por quê? São pessoas, obviamente, que não querem perder a boca, não querem perder essa mamata, pessoal. Pô, eu cansei de... eu fazia parte de um sindicato vinculado à Marinha Mercante, em que a gente via o trabalhador em situação difícil, desempregado, situação paupérrima, e o representante de sindicato andando de Hilux. Entendeu? O cara nem líder do sindicato era, o cara era só um funcionário e vivia daquilo ali. Ou seja, de onde é que vem aquele dinheiro ali? Da contribuição dos trabalhadores. É por isso que se contesta no Brasil hoje a necessidade de haver aí essas dezenas de milhares de sindicatos que existem. Tá? Porque muitos, e infelizmente, são até meios para que políticos consigam votos, porque são, obviamente, tá, ideologicamente vinculados a partidos de esquerda, todos eles, sem exceção. Então, é um meio também dos políticos angariarem votos. Então, por isso que eles não querem acabar com essa gama de sindicatos. Não é acabar com todos os sindicatos, pessoal. É fazer com que os sindicatos cumpram o seu real objetivo. É isso que deveria ser feito, pelo menos deveria, né? Bom, os primeiros movimentos sindicais organizaram-se na Grã-Bretanha em decorrência da Revolução Industrial, entre a metade do século XVIII e o início do século XIX. A ideia de organizar os trabalhadores em associações de classe logo foi adotada na França, mas em ambos os países o movimento sindical foi considerado ilegal e, portanto, proibido. Tal limitação, no entanto, não impediu a organização de movimentos clandestinos e, no final do século XIX, o funcionamento dos sindicatos ingleses e franceses passou a ser permitido por lei.
Na Itália, na Espanha, na Alemanha e nas nações escandinavas, a fundação e o funcionamento de associações de trabalhadores seguiram caminhos semelhantes aos trilhados da França e da Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos, o movimento sindical organizou-se durante o século XIX, mas se apresentou um modelo diferente do europeu, pois não era vinculado a correntes socialistas ou comunistas. O anarcossindicalismo foi uma importante corrente do movimento operário. Seus adeptos defendiam a destruição da ordem liberal burguesa e a construção de uma sociedade de indivíduos livres. Olhem novamente, destruição, rompimento, revolução. Eles acreditavam que a transformação da sociedade só seria possível com a ação direta dos trabalhadores, por meio de uma greve geral dirigida pelos sindicatos. Essas ideias chegaram ao Brasil no início do século XX, graças principalmente aos imigrantes italianos. Bom, pessoal, vou fazer uma perguntinha rápida para vocês aí que tem a ver com o tema. Quantos sindicatos vocês acham que existem na China? Respondam para mim, pessoal. Vocês sabem que a China é um regime ditatorial comunista, certo? Pautado nas ideias de Marx e Engels. Quantos sindicatos existem na China? Eu chuto que um só. Um só? Sim, que talvez seja o único relacionado com o governo chinês. Você merece Se eu pudesse te dar um troféu, eu te dava. Porque geralmente a gente ficaria com o intuito de falar zero. Não, é um só. Então, pessoal, esse sindicato, ele vinculado ao governo chinês... Oi. Eu acho que era porque pelo que eu lembro o nome, eu acho que era ASFTU, alguma coisa assim. Sim, mas olha só, pessoal, olha a peculiaridade desse sindicato. Mesmo estando num país onde as ideias foram fomentadas a partir da ditadura do proletariado de Karl Marx, onde o trabalhador deveria ter total representatividade, esse sindicato, controlado pelo governo chinês, ele jamais vai permitir qualquer greve, qualquer manifestação. Vocês jamais verão isso na China. Olhem, percebam o antagonismo da coisa. Como a coisa não é... No papel é uma coisa, na prática é outra. Por isso que a economia chinesa, ano passado, com o coronavírus, ela subiu cerca de 3,5%, 4%, enquanto todas as outras economias concorrentes tiveram queda no seu PIB. Porque na China não há greve, não há paralisação. O governo, desculpe a expressão, desce o porrete se acontecer. Daí para pior. Então lá é o paraíso para as fábricas de multinacionais, porque paga-se muito pouco, não há risco de greve, não há risco de paralisação e a economia chinesa nunca para. Por isso, pessoal, é importante que a gente comente esse tipo de coisa para que vocês percebam, tá, os antagonismos que as ideologias, às vezes, apresentam para a gente. Tá? As coisas, às vezes, passam, às vezes, ocultam, passam batidas. Tá? E esse tipo de análise a gente não vai ver em jornais, não, tá, pessoal? Porque a gente sabe... Oi, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. E se do nada os caras lá da China decidem fazer greve? O que vai acontecer? O que o governo vai fazer? Pelotão de fuzilamento. Prisão seguida de pelotão de fuzilamento. Na China, você nem sequer pode procurar o que você quiser no Google. Por mais que a economia chinesa tenha se transformado nas últimas décadas, muitas empresas capitalistas lá, mas lá o governo controla os meios de comunicação. Tem coisas no Google. A China não é comunista. A China, na teoria, ela se diz comunista, mas a China ela é social de mercado. Não, mas o governo chinês é comunista totalitário. Embora a China tenha permitido... Só em práticas sociais, porque econômicas eles não são. Sim, Gabriel, concordo com você. Economicamente, não. Porque a China percebeu uma coisa. Vocês devem lembrar da queda da União Soviética, certo?
Por que a União Soviética foi para o buraco? A União Soviética foi para o buraco porque até os últimos dias ela se apegou ao comunismo raiz, ao comunismo de economia planificada. Empresa privada, de jeito nenhum aqui dentro. Então, esse sistema de comunismo na sua íntegra, ele ruiu. Então, o que a China fez? Vamos manter o controle social. O Partido Comunista Chinês está lá. A foice e o martelo está bem grande lá. O Partido Comunista ele continua. Não existem eleições na China, não há democracia. Mas você tem uma economia, tá, que permite a entrada de empresas de capital privado, obviamente desde que sigam as delimitações do governo chinês, mas você tem uma economia não planificada, você tem uma economia de mercado, como o Gabriel acabou de falar. Mas você tem controle social. Esse controle social, mais essa economia de mercado, é que está fazendo com que a China, aos poucos, passe os Estados Unidos da América. Mas isso tem um preço, pessoal. O fim da liberdade de expressão. As empresas estão percebendo que você não precisa estar necessariamente vinculado a um país como os Estados Unidos, onde você vai contratar um trabalhador, você vai ter que pagar, vamos supor, $5.000 por mês para um trabalhador de linha de produção dos Estados Unidos. Eu tenho uma empresa lá na China, a minha fábrica está na China, com um trabalhador que ganha muito menos do que isso. E essas empresas estão patrocinando governos que possibilitem esse tipo de governo no futuro. O que a gente está vendo, pessoal, é que a gente está entrando numa espiral onde os governos do Ocidente, todos eles, vão ter um governo, por mais que aparentem democracia, mas não serão. Serão governos totalitários que permitam a economia de mercado. O capitalismo não vai acabar, mas o governo não vai te dar liberdade de expressão. Ele vai limitar a tua liberdade de expressão. É isso que está acontecendo. O que o Gabriel falou está certíssimo. O governo chinês é um governo que permite o capitalismo de mercado. Porque esse governo ele precisa prosperar. Tá? Senão aconteceria com a China o que aconteceu com a União Soviética, se mantivesse a economia planificada. Então, eles aprenderam com o erro da matriz, ou seja, a filial aprendeu com o erro da matriz e ficou melhor do que a matriz. Melhor no que eu digo, melhor para eles, tá? Não é melhor para a gente, não. E não pode nem se dizer, porque não pode nem se dizer que é um falso comunismo, porque realmente a sociedade vive um comunismo e a economia vive um capitalismo, né? Exatamente, exatamente, mas você é controlado, você não tem liberdade. Você vai ter um iPhone, você vai ter um carro moderno, você vai ter todos os bens de consumo à sua disposição, desde que você não conteste o Estado. E isso significa o seguinte, o Estado ele vai... se o Estado falar para você ficar em casa, você fica em casa. Se o Estado falar que não vai ter voto, você não vai poder votar. E por aí vai. É nesse modelo, pessoal. A gente está caminhando a passos largos para isso aí. Tá? Não se assustem, não, pessoal. Infelizmente, é a realidade do mundo atual. Tá? Isso não é só coisa da China, não. Isso está sendo importado de lá para cá, para o Ocidente. Bom, voltando aqui, pessoal. Associação Internacional. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu estou adorando a aula de hoje. A aula de hoje está com alguma coisa especial. Professor, aí. posso falar uma coisa? Oi. Eu acho engraçado que, tipo, o governo da China, ele é tão controlador, porque, tipo, na China por ter, tipo, a maior ocupação mundial, eles controlam tanto a sua vida que eles controlam o número de filhos que você pode ter. Exatamente, mas aí eu vou até falar para você que Mas aí é por superlotação. É por superlotação, mas se não houvesse superlotação, acho que eles controlariam até isso. Sim, mas não, no caso ali eu vejo até uma lógica. Porque se você não contém a sua população, vai chegar um momento em que a superpopulação vai fazer o seu país, em vez de proporcionar um crescimento, vai causar um declínio.
Tá? Mas o que há de ruim, pessoal, não é só a questão do limite do controle da sua liberdade de expressão, não. É que governos totalitários, tá? Por mais que permitam que você, como eu falei, tenha acesso a bens de consumo, a sua vida para eles não vale nada. A sua vida já não vale muito num governo mais democrático, mais liberal. Tá? Você como cidadão. Para eles, você é um pagador de imposto. Se eles puderem dar o mínimo possível para você, eles darão o mínimo possível, tirarão o máximo. Mas num governo totalitário, a sua vida vale muito menos. Então, é perigoso, pessoal, é muito perigoso. Tá? Não há vantagem nisso, não. Há vantagem, sim, para as grandes corporações, nisso, sem dúvida. Se o governo é totalmente totalitário, você vai ficar na mão, daqui a pouco você não vai poder escolher. Por exemplo, você quer, sei lá, ir numa lanchonete. Você só vai ter 2 tipos de lanchonete especializadas em hambúrguer, por exemplo. Você vai ter ali o Burger King e o McDonald's só. Você não vai poder, porque o cara que vende lanche podrão, que vende x-tudo na esquina, não vai poder competir porque o Estado autocrático vai acabar fechando aquela loja ali. Vai só ficar as grandes corporações. O objetivo é isso. E o nome disso, agora, que está sendo dado nome a isso, se chama metacapitalismo. Tá? É a união do capitalismo, aquele capitalismo selvagem, com o governo totalitário, governo controlador. Tá? Chama-se metacapitalismo isso. E vai criar um monopólio, ou seja, só as grandes corporações vão sobreviver. São elas que vão ditar para você, já estão fazendo isso, modo de se expressar, modo de pensar, tudo vai ser controlado, pessoal. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho aí. A necessidade de estabelecer um centro de comunicação e de cooperação entre as sociedades operárias, tá, de diversos países deu origem à Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida como a Primeira Internacional. A AIT foi fundada em Londres em setembro de 1864 por representantes dos trabalhadores europeus e americanos. Karl Marx foi escolhido para liderar o Conselho Geral e redigir o primeiro manifesto de seus estatutos, que foram aprovados no Congresso de 1866, realizado em Genebra, e continham medidas contra os fura-greves e protestos contra as guerras. Ou seja, se você discordasse, se você fosse funcionário, percebam aí, se você fosse funcionário e discordasse da greve, você poderia receber medidas. Que medidas, pessoal? Na época, a medida era um cobertor de orelha quente. Tá? Aos poucos, a Internacional aprovou uma pauta de reivindicações de caráter socialista e se declarou favorável à propriedade coletiva de Minas. Continuando aqui. Bom, vamos em frente. Minas, ferrovias, terras aráveis, florestas e comunicações, ou seja, estatizar tudo. Controle total do Estado. Em 1869, parte dos anarquistas, muitos deles seguidores de Proudhon e dos apoiadores de Marx e Engels, se relacionaram com certa tranquilidade. No entanto, a partir desse ano, com o Congresso na associação de Mikhail Bakunin e seus companheiros, o conflito entre anarquistas e os seguidores de Marx se acirrou, iniciando uma disputa que envolvia o modo de organização da AIT. Se ela seria mais ou menos centralizada em torno de uma só pessoa, e as estratégias de luta da classe trabalhadora. Para os marxistas, os operários deveriam se organizar em um partido político revolucionário e tomar provisoriamente o Estado, provisoriamente com o intuito de se tornar permanente, obviamente, dando a ele uma orientação socialista até que sua existência se tornasse desnecessária, coisa que jamais aconteceu. Todo movimento revolucionário de esquerda que um dia chegou ao poder jamais abriu mão dele. Tal posição sofreu forte oposição do grupo liderado por Bakunin, contrário à atuação dos trabalhadores na esfera institucional. Os anarquistas defendiam a ação dos trabalhadores por meio de organismos próprios, como os sindicatos. Contrariando a oposição anarquista, em 1871, a AIT defendeu oficialmente a constituição de um partido político e a conquista do poder pelos operários.
A tensão entre os seguidores de Marx e os de Bakunin aumentou quando os líderes da AIT pediram mais poderes ao Conselho Geral. As diferenças entre anarquistas e marxistas atingiram o auge no congresso realizado em Haia, em 1872, na Holanda, quando Bakunin foi expulso do movimento sobre a acusação de tentar organizar uma sociedade secreta dentro da Internacional. Nesse mesmo ano, a sede da AIT foi transferida para Nova York, nos Estados Unidos. Em 1889, membros dos partidos comunistas de vários países criaram a Segunda Internacional. Essa organização de cunho marxista foi fundada por iniciativa de Frederick Engels, sem a participação de integrantes do movimento anarquista. O que eu quero destacar do texto aqui, pessoal, é uma coisa que muita gente se recusa a ver ou sempre negou, tá? Que nos Estados Unidos, já desde o século XIX, há sim movimentos de origem socialista / comunista dentro da sociedade americana, tá? Embora nunca tivesse muita força, mas nos dias atuais, obviamente, essa força está ligada ao Partido Democrata americano. Então, essa ideia, esse papo furado de que nos Estados Unidos nunca houve ideia comunista ou socialista, isso é mentira, tá? Isso sempre, aliás, isso já vem ocorrendo já há mais de 100 anos lá, com maior ou menor intensidade. Antes com menor, agora com maior intensidade. Bom, temos aqui cartaz da Segunda Internacional dos Trabalhadores em 1889. No centro do cartaz está escrita a frase de Karl Marx e Frederick Engels: proletários de todo o mundo, univos. Aí, Gabriel, eu trago aquela mensagem que eu falei com vocês, falando aqui diretamente com o Gabriel, porque ele me lembrou aqui da questão do fascismo e comunismo. O que as nações, tá, tidas como proletárias sempre quiseram fazer? Insuflar a sua população, tentar uma união universal, uma união internacional de nações proletárias contra as capitalistas. Obviamente que isso se provava inviável, tá? Na época da Segunda Guerra Mundial, isso era inviável, porque cada nação tida como proletária, elas tinham interesses diferentes, tá? Eles queriam chegar em meios diferentes a um denominador final. Mas o que a gente percebe é o seguinte, que o slogan, tá, era muito vivo, ou seja, as nações proletárias deveriam combater as chamadas nações burguesas. Nisso, a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin tinham em comum, além, obviamente, da Itália de Mussolini. Bom, a Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi a primeira experiência do governo operário da história. Essa afirmação pode ser feita por quê? Embora trabalhadores integrantes de outras camadas populares tenham participado de levantes anteriores, como a Revolução Francesa ou a Primavera dos Povos, inclusive as ideias de esquerda, as ideias fascistas, tá? As ideias ultranacionalistas, as ideias liberais de direita, elas nascem da Revolução Francesa, pessoal. Tá? Elas não são coisas criadas ali a partir do meado do século XIX, não. Essas ideias começaram a fomentar, a brotar lá na Revolução Francesa. Nunca haviam chegado a governar isoladamente, na maioria das vezes foram reprimidos depois das mudanças iniciais. Na Comuna, isso não aconteceu. Ela foi iniciada e conduzida por trabalhadores populares e intelectuais ligados ao movimento operário. Bom, desde essa época, os intelectuais da sociedade, eles sempre, assim, os intelectuais, obviamente, de esquerda, eles sempre tiveram por trás dos movimentos operários, tá? As mentes intelectuais de esquerda sempre tiveram por trás desses movimentos de rompimento. A formação da Comuna estava relacionada ao processo de unificação da Alemanha. Em 1870, após a vitória alemã sobre a França na Guerra Franco-Prussiana, ainda não era Alemanha, ou seja, era um conglomerado de estados, como a gente viu, e da queda do imperador francês Napoleão III, Otto von Bismarck enviou seu exército para cercar a cidade de Paris. No entanto, muitos dos moradores da capital, especialmente das classes populares, decidiram formar uma guarda nacional e resistir ao invasor.
Em janeiro de 1871, Luiz Adolphe Thiers, líder do governo provisório de defesa nacional, negociou com Bismarck uma rendição. Os parisienses, no entanto, não aceitaram esse acordo e, no mês de março, conseguiram depor o governo, que se transferiu para a cidade de Versalhes. Eles, então, proclamaram a Comuna de Paris. A Comuna organizou-se de forma autônoma e popular, sendo governada diretamente pelos trabalhadores e por pessoas ligadas ao movimento operário, que eram eleitas por sufrágio universal, ou seja, todas tinham o direito de votar. O governo popular tomou uma série de medidas com o objetivo de atender às reivindicações dos trabalhadores. De acordo com relatos da época, a cidade de Paris passou por um período de paz e intensa politização durante os 2 meses da duração da Comuna. Durante o período em que esteve no poder em Paris, a Comuna promoveu ações que beneficiavam os mais pobres, com o congelamento de preço dos gêneros de primeira necessidade e dos aluguéis, além da ocupação de imóveis vazios e de fábricas abandonadas, ou seja, tomada de propriedade privada. Tá? A abolição dos descontos salariais, a redução da jornada de trabalho, o fim do trabalho noturno e a instituição do ensino laico e gratuito com a fundação de diversas escolas. Outra coisa que as diretrizes comunistas de Marx e Engels sempre pregou é o fim da influência religiosa no Estado. Além disso, a Comuna tentou levar adiante uma revolução cultural que já era planejada naquela época, começou ainda a se fortificar lá no final do século XX e estamos vendo nos dias atuais, a fim de eliminar a divisão de um trabalho manual intelectual, a opressão das mulheres pelos homens e a opressão das crianças pelos adultos. Percebam que hoje em dia, o que se bate muito na tecla? Opressão, opressão, opressão. Oprimido, oprimido, oprimido. Opressor, opressor, opressor. Então, é uma revolução que já está sendo maquinada para transformar a sociedade ao modelo da Comuna de Paris. Isso começou ainda lá no final do século XIX. Enquanto a Comuna dirigia Paris, o governo de Versalhes se aliou ao exército prussiano, que era seu rival até 2 meses antes, para derrotar o governo popular. Em 21 e 28 de maio de 1871, as tropas do governo de Versalhes atacaram Paris, pondo fim ao movimento. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas tenham sido executadas e mais de 50 mil tenham sido presas em represália à formação da Comuna de Paris. Vista pela esquerda, a Comuna foi a primeira experiência moderna de um governo realmente popular. Um extraordinário acontecimento histórico resultante da iniciativa dos grupos revolucionários e dos espontaneísmos políticos das massas, combinado ao patriotismo, republicanismo e socialismo em meio a circunstâncias dramáticas de uma guerra perdida e de uma guerra civil em curso. Vista pela direita, tratou-se de uma aberração política, obra de fanáticos revolucionários, de uma plebe ignorante que, ao afrontar as instituições, símbolos e interesses burgueses autocráticos, mereceu um castigo exemplar. Nada menos que um banho de sangue para repor esta gentinha em seu lugar e pensar 2 vezes antes de aventurar-se novamente e ameaçar a boa sociedade. Esta é um edital aqui de Remy Fontana, da Comuna de Paris, há 130 anos atrás. Bom, a mesma autora que coloca, que imputa, né, essa divisão da questão da opinião da esquerda sobre a Comuna de Paris e a opinião da direita, como se fosse um castigo bem merecido, provavelmente, após a Revolução Russa de 1917, talvez ela não tivesse a mesma opinião, porque lá onde a esquerda tomou o poder do czar na Rússia, ela massacrou a família do czar e os opositores, ou seja, também não teve pena alguma quando atingiu o seu objetivo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, foi a nossa revisão. Nós entraremos num assunto novo, desvinculado a esse, tá? Isso foi só para relembrar o que a gente deixou de ver lá no final do ano passado por conta da pandemia. Não deu tempo. Olha, eu agradeço de coração, agradeço imensamente a participação de vocês aí na aula de hoje. O objetivo da aula de História, da aula de Geografia é justamente isso, promover debate, vocês coloquem, expressem aí
o assunto, tá? Isso é importantíssimo, pessoal. E que a gente sempre apresente o texto e analise pedaço por pedaço, para que a gente veja realmente os meandros da história, coisa que foge muito ao nosso cotidiano. Tá bom? Agradeço a participação de todos, a aula foi gravada. Vou deixar a atividade no fórum, peço para que vocês façam, e desejo a todos um excelente final de semana. Beleza, galera? Grande Valeu, abraço. professor. Grande abraço.